As guerras revolucionárias francesas, em francês, Guerres de la Révolution Française, foram uma série de conflitos militares que se estenderam de 1792 até 1802, logo após a Revolução Francesa. Teve de um lado a Primeira República Francesa contra o Reino Unido, a Áustria, a Prússia e diversas outras monarquias europeias. A guerra é dividida em dois períodos, a Primeira Coalizão, 1792-97, e a Segunda Coalizão, de 1798 a 1802. Inicialmente confinada à Europa, a luta tomou dimensões globais com as ambições revolucionárias se expandindo. Após uma década de guerras constantes e diplomacia agressiva, a França foi bem-sucedida em tomar e conquistar vários territórios novos, da Península Italiana até aos Países Baixos na Europa, e o território da Louisiana na América do Norte. Os sucessos franceses garantiram a expansão e a afirmação dos princípios da Revolução por boa parte do continente europeu. As guerras revolucionárias começaram logo após o rei Luís XVI ser destronado, no período de transição da França de uma monarquia constitucional para uma república. Na primavera de 1792, os franceses declararam guerra contra a Prússia e a Áustria, que responderam lançando uma invasão em larga escala até serem derrotados na Batalha de Valmy em setembro daquele ano. A vitória revitalizou o espírito francês e fortaleceu a Convenção Nacional a abolir de vez a monarquia na França. 4. Uma série de vitórias do novo exército francês terminou numa grande derrota na Batalha de Neerwinden, na primavera de 1793. O restante do ano viu mais derrotas dos revolucionários e estes tempos difíceis permitiram aos jacobinos subir ao poder e impor o Reino de Terror como uma tentativa de unificar a nação politicamente e deter os esforços monarquistas de uma vez por todas. 1799. Napoleão em Marengo. Na Europa, a coalizão lançou várias expedições militares contra a França, incluindo campanhas na Itália e Suíça, além de uma invasão anglo-russa dos Países Baixos. O general russo, Alexander Suvorov, derrotou os franceses em vários confrontos no norte da Itália, expulsando-os dos Alpes. Contudo, não conseguiram muito sucesso na Holanda, com a derrota britânica na Batalha de Castricum, enquanto os russos e austríacos foram esmagados na Segunda Batalha de Zurique. Esses reveses desestimularam a Rússia, que se retirou da coalizão. 6. O general Napoleão Bonaparte lançou-se então numa invasão da Síria e do Egito, mas após o fracassado cerco de Acre, ele se retirou para o território egípcio, onde repeliu uma invasão anglo-turca. Enquanto isso, a França se afundava numa crise interna política. Napoleão decidiu então voltar a Paris, deixando o que sobrou de suas tropas para trás. O general, ainda muito popular entre o povo por causa de suas vitórias na guerra, usou sua influência para dar um golpe de Estado, fundando assim o chamado Consulado Francês, com ele próprio na figura de chefe de governo. 7. 1800. Napoleão enviou então o general Jean-Victor Marie Morial com suas tropas para a Alemanha, enquanto ele próprio reunia suas forças em Dijon e marchou para além da Suíça, onde atacou os exércitos austríacos na Itália. Bonaparte conquistou uma importante vitória na Batalha de Marengo e reocupou o norte italiano. 8. Morial então invadiu a Baviera e derrotou a Áustria na Batalha de Oehlinden. Ele continuou até Viena e com isso o governo austríaco foi obrigado a aceitar os termos de paz franceses. 9. 1801. Os austríacos e franceses negociaram então o Tratado de Lunéville, que basicamente reiterava o antigo Tratado de Campo Formio. No Egito, os otomanos e britânicos forçaram a rendição das guarnições francesas remanescentes nas cidades do Cairo e Alexandria. 10. Os ingleses prosseguiam então com a guerra no mar, formando a chamada Coalizão da Neutralidade Armada, que incluía a Prússia, Rússia, Dinamarca e Suécia, para permitir o comércio, apesar do bloqueio naval britânico na Europa. O Reino da Dinamarca e Noruega, ainda aliado da França, resistiu mas foi derrotado pelo almirante Horatio Nelson na Batalha de Copenhaga. 11. Em dezembro de 1801, a França enviou uma expedição até Saint-Domingue para encerrar uma rebelião no Haiti, mas acabou fracassando. 1802. Em 1802, os britânicos e a liderança francesa acertaram o Tratado de Amiens, encerrando a guerra. 12. Um período de tênue paz se iniciou, mas não duraria muito, com as hostilidades retornando no ano seguinte. Este tratado é reconhecido pelos historiadores como o evento que encerrou as guerras revolucionárias francesas.
A partir de 1804, com a coroação de Napoleão Bonaparte e o nascimento do Império Francês, os conflitos que se seguiram seriam ainda mais brutais e de grande intensidade e ficariam conhecidos como as Guerras Napoleônicas XIII. Pós-guerra. A Primeira República Francesa, que começou à beira da derrota e da subversão, conseguiu, no decorrer do conflito, superar seus inimigos e produziu um novo exército, que levaria anos para ser sobrepujado. Reformas nas Forças Armadas garantiram subidas de patente por meritocracia, em detrimento de origem aristocrática, apesar da condição financeira ainda ser um pesado fator. Com a conquista da margem esquerda do Reno e a dominação assegurada nos Países Baixos, na Suíça e na Itália, a jovem República Francesa expandiu-se para conquistar um dos maiores territórios já controlados pelo país em sua história, superado em poder, influência e extensão territorial na Europa apenas pelo país na era napoleônica.